quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 15. Aleluia, Deus. Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Se você já quiser anotar, se você quiser aí sublinhar na tua Bíblia, versículo 13 de Romanos 15, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos repetir: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz, de toda alegria e paz no vosso crer. Em outras traduções dizem: na medida da sua fé, para que sejais o quê? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para que sejais ricos, esse é o desejo de Deus nesses dias. Esse é o desejo de Deus nas nossas vidas, para que possamos ser ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Só Deus para nos dar uma esperança verdadeira. Só Deus, ainda mais no tempo que nós estamos passando, só Deus para nos dar uma esperança verdadeira. Sabe, onde nós temos a certeza, Ele não falha. Nós falhamos, nós mudamos, mas Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, para sempre, eternamente. Ele não muda. É só Ele para nos dar a esperança nesses dias. É só Ele para nos dar a esperança. Porque a esperança humana é baseada com os nossos desejos, é baseada com os nossos sentimentos. E os nossos desejos e sentimentos nesses dias podem estar falhando. E falha todos os dias. Sentimentos de medo, angústia, dúvida, incredulidade. Nós cremos no Deus que não falha, um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus soberano, um Deus soberano. A nossa esperança humana, baseada nos nossos desejos, baseada nos nossos sentimentos, é falho. Certamente vão falhar, mas a esperança de Deus é baseada nas suas promessas. A esperança de Deus é baseada na sua palavra. A esperança de Deus é baseada na sua verdade. A esperança de Deus é baseada nas suas escrituras. Esperança, aprender a esperar no Senhor. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. É verdade ou não é? A esperança é aprender a esperar e confiar em Deus. Aprender a esperar e confiar no Senhor. Acompanhe comigo no versículo 4 do mesmo capítulo de Romanos 15. No versículo 4 de Romanos 15 é a chave. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação, preste bem atenção, das Escrituras, tenhamos esperança. Preste atenção, em nome de Jesus. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e o Deus da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo
Jesus. A palavra de Deus está nos dizendo aquilo que foi escrito, a verdade que está escrita para as nossas vidas como ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação do que? Das Escrituras. Pela paciência e consolação das Escrituras, da verdade, tenhamos esperança. De que forma eu e você vamos ter esperança em Deus? Pela paciência e pela consolação das Escrituras. Paciência, uma pessoa que espera, uma pessoa que confia, uma pessoa estável. A palavra paciência, estabilidade, no sentido que ela está trazendo aqui na palavra de Deus. Paciência, estabilidade, firmeza. Pela constância das Escrituras, pela constância da verdade das Escrituras, obtemos esperança. A palavra de Deus, Paulo está falando aqui em Romanos, aquilo que foi escrito, aquilo que é ensino por meio da verdade, te dá esperança pela paciência e pela consolação. Paciência, espera, constância, uma pessoa que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, uma pessoa que não se desvia do seu propósito, uma pessoa que não se desvia da sua fé, que não barateia a sua fé, uma pessoa que não barateia a sua aliança, que tem compromisso com o Senhor, mesmo diante das aprovações, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das circunstâncias que estamos vivendo. Paciência no Senhor, pessoa que espera e confia, que não se desvia. Agora, consolação das Escrituras, aquele que se aproxima do Senhor, aquele que se achega no Senhor, aquele que tem um descanso em Deus, o conforto do Senhor, porque no versículo 6, Paulo fala: ora, o Deus da paciência e da consolação, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que por meio da paciência, da firmeza, da constância nas Escrituras, que por meio da consolação, ou seja, da aproximação das Escrituras, do descanso na palavra dele, por meio tenhamos esperança em Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, amado. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, nos achegar a Ele, confiar nele, esperar nele. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecem para sempre, jamais vão passar, jamais. Qual que tem sido o nosso alimento nesse tempo, amados? Qual tem sido o alimento nesses dias? Você tem fome de Deus? Você tem fome do Senhor? Você tem fome pela sua palavra? Você tem sede pela sua presença? Qual que tem sido o teu alimento? Paulo está falando que pela paciência, ou seja, e pela consolação da verdade, nós vamos ter esperança. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós vamos ter esperança. Qual tem sido o teu alimento, se não é as Escrituras? Se não é a verdade, se não é a palavra do Senhor? Você precisa acreditar nesse livro de capa a capa, amado. Você precisa acreditar nesse livro de capa a capa. Você precisa se apaixonar por essa palavra de Deus, a ponto de criar raízes profundas no Senhor. Uma pessoa que ama Jesus e não é apaixonado por essa palavra, meu amado, ela não tem profundeza no Senhor. Ela se desvia do propósito de Deus. Ela se desvia do propósito do Senhor. Ela se desvia da fé. Ela barateia a aliança com Ele. Qual tem sido o teu alimento nesses dias?
que tem te sustentado nesses dias? Você tem sentido fome do Senhor? Fome de Deus? Certa vez John Piper escreveu: se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Se nós não estamos sentindo fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Na mesa do mundo, nas coisas deste mundo. Se nós não estamos sentindo fome do Senhor dia após dia, é porque provavelmente nós estamos comendo das coisas deste mundo, que nós provavelmente estamos comendo das coisas terrenas, que não são do alto, que são passageiras. E eu acrescento mais: se nós não estamos sentindo fome por Deus no nosso dia a dia, é porque provavelmente nós estamos comendo das coisas deste mundo, sejam elas lícitas ou ilícitas, sejam elas legais ou ilegais, sejam elas coisas que agradam o Senhor ou que não agradam o Senhor. Cuidado com as distrações, amado. Cuidado com aquilo que tem te distraído do Senhor, te tem distraído da palavra do Senhor, de ouvir o coração do Pai, de ouvir o coração do Senhor. Se nós não estamos sentindo fome por Deus no nosso dia a dia, é porque provavelmente nós estamos comendo das coisas desse mundo, sejam elas lícitas ou ilícitas, sejam elas pecado ou não. Porque nesses dias de quarentena que estamos vivendo, é comum você, por exemplo, reunir sua família e assistir um bom filme. Não há nada de ilícito nisso. Pelo contrário, é legal, é lícito. Deus se agrada. Nesse tempo de quarentena, nós estamos tendo mais tempo, talvez, de estarmos conectados em redes sociais, conectados nesse mundo virtual, fazendo outras coisas, enfim, tantas coisas que são legais. Mas se nós não estamos sentindo fome por Deus, de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra, de ouvir o seu coração, de estar na presença dEle em todo instante, se nós não estamos sentindo fome de Deus, é porque tem algo errado. É porque tem algo errado. Se você passar o dia inteiro e não sentir fome de Deus, é porque tem algo errado. Se eu e você passarmos o dia inteiro e não sentir fome de Deus, assim como nós sentimos fome de um alimento físico, assim como nós não passamos um instante, um tempo, um período, um dia sem nos alimentar fisicamente, nós sentimos fome. Se nós não estamos sentindo fome pela sua palavra, dia após dia, é porque tem algo errado. É porque nós estamos comendo das coisas terrenas, sejam elas, vou repetir, legais ou ilegais, lícitas ou ilícitas. Jesus é o pão, Jesus é o nosso alimento, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou em nós, em nosso meio. Jesus é o pão que dá vida, Jesus é o pão que nos sustenta, Jesus é o pão que nos dá vida e vida em abundância. Perceba que são duas coisas: Jesus nos dá vida e vida em abundância. O que você está experimentando nesses dias? Você está experimentando de vida ou você está experimentando de vida em abundância? Eu quero experimentar vida em abundância. Eu quero ter fome de Deus todos os dias, todo instante. Eu quero estar conectado com Ele em adoração em todo instante, em todo tempo, dia após dia, tendo fome pela sua palavra, fome pela sua palavra, paixão pela sua palavra, em estar com Ele, em estar com Ele. Então cuidado com as distrações, cuidado com esse tempo. Eu sei que a mídia oferece tantas coisas, tantos aplicativos, tantos vídeos, tantos filmes, tantas séries, amém, mas cuidado
conectado com as distrações? O que tem te distraído nesses dias? O que tem distraído de você não estar focado no Senhor? Porque é isso que vocês têm se alimentado. Porque é isso que eu e você estamos nos alimentando. Será que é do pão vivo que desceu ao céu? Será que é do pão vivo que se fez carne e desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância? Há tantas pessoas que nesse exato momento, talvez é você que está nos assistindo, perdeu a esperança, perdeu aquilo de esperar e confiar no Senhor, perdeu aquilo de esperar e confiar no Senhor de todo o seu coração. Há tantas pessoas que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, olham as coisas que estão ao nosso derredor, olham as circunstâncias que estão em nossa volta e têm perdido a esperança no Senhor. E têm perdido a esperança no Senhor. E no versículo 13, quando nós lemos lá no início, Deus quer, à medida da nossa fé, à medida que eu e você cremos no Senhor, Ele quer que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Descansa no Senhor, amado. Descansa no Senhor. Descansa. Por mais que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, por mais que tudo tenha acontecido, coisas piores ao nosso redor, Deus é o Deus da esperança. Sabe, Deus é um Deus que quer que eu e você sejamos ricos de esperança. Deus quer que você e eu sejamos cheios de gozo, de alegria. Então se alegre nesse tempo. Deus quer que nós sejamos cheios de paz. Então que a paz possa inundar a tua vida, inundar a tua casa, hoje, agora, nesse tempo. Sejamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor, se nós estamos nos sentindo fracos, é sinal que nós não estamos vivendo a alegria de Deus. Então se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque aquilo que já foi outorgado, aquilo que já foi escrito, Deus nos diz, aquilo pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Já está escrito, a sua palavra já está dita. O que você e eu estamos nos alimentando? A quem estamos dando ouvidos? A quem estamos dando ouvidos? Sabe que é fácil falar. Você sabe muito bem disso. Às vezes talvez é fácil falar, mas o difícil é você viver isso. Esperar e descansar em Deus quando tudo ao seu redor está passando por dificuldade. Por isso que nós precisamos da revelação de Deus. Por isso que nós precisamos estar em intimidade com Deus. Por isso que se nós somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Sabe aquele clichê, aquela palavra que diz: é fácil falar, mas é difícil viver, difícil é você esperar e descansar no Deus. E descansar no Senhor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, amado. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu e você que possamos ser cheios de paz e alegria, que eu e você possamos ser cheios da esperança pelo poder do Espírito Santo. Não importa o que está acontecendo. Como isso? Precisamos da revelação de Deus. Precisamos conectar com o coração de Deus. Precisamos nos conectar com as coisas dos céus. Precisamos estar em alinhamento com os céus. Precisamos estar em alinhamento com o coração do Pai. Precisamos alcançar os tesouros do coração do Pai, aquilo que nós estamos ouvindo nas últimas ministrações. Precisamos estar ali acessando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Constante revelação, precisamos de entendimento. Abre a tua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Olha só o que a oração de Paulo em Efésios, no capítulo 1.
precisamos mais de Ti, Senhor, mais da Tua revelação, Deus, mais da Tua revelação, Deus. Esse é o tempo, Senhor, esse é o tempo, Senhor, esse é o tempo que nada, nenhuma manchete, nenhuma notícia, nada, Senhor, nada vai impedir, Deus, o avanço do Teu reino, nada vai impedir, Senhor, a propagação do Teu reino, do Teu evangelho, da Tua verdade, Deus, nada, Senhor, nada, Senhor, nada, Senhor. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo está orando, a partir do versículo 15, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo está orando para os cristãos ali, e ele está dizendo: e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Nós precisamos, e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Aleluia. Sabe, Paulo está orando aqui, Paulo está fazendo essa oração para aqueles cristãos ali, não simplesmente para que eles conheçam mais um fato a respeito do Senhor, não para que eles simplesmente conheçam mais um fato histórico a respeito de Cristo, mas a oração de Paulo é para que eu e você, para que Deus nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação no conhecimento pleno de Jesus. Essa é a oração de Paulo, para que Deus nos conceda revelação dos céus, revelação do coração do Pai, espírito de sabedoria, espírito de revelação no conhecimento pleno dele. Essa é a oração de Paulo, essa oração: filho, experimenta o Senhor, experimenta a realidade de viver uma vida em relacionamento com Deus. Paulo está dizendo: cristãos, experimenta Deus, provai e vede como Ele é bom, prova como é a realidade de viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Por isso que Paulo está orando: Deus, conceda aos cristãos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E Paulo ainda fala que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Sabe, quando nós exercemos a nossa fé, os olhos do nosso coração é iluminado para ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós colocamos a nossa fé em crer no Senhor, como diz em Romanos 15, a medida da vossa fé, a medida do vosso crer, Deus quer que sejamos ricos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós colocamos a nossa fé em ação, os olhos do nosso coração são iluminados, e ali nós possamos ver aquilo que Deus realmente quer de mim e de você, possamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa foi a oração de Paulo, a esperança, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, o seu poder para os que cremos. Paulo fala mais uma vez aqui em Efésios, e no versículo 20, esse mesmo poder, o qual exerceu em Cristo, a força do poder de Deus, o qual exerceu em Cristo, colocando Ele assentado à direita nos lugares celestiais, colocando Cristo acima de todo principado, colocando Ele acima de toda potestade,
poder, domínio, acima de toda enfermidade, acima de todo vírus, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas do século vindouro também. Esse nome, esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está acessível para mim e para você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que colocou Cristo acima de todo nome, o mesmo poder que colocou Cristo acima de todo domínio, de todo poder, de toda enfermidade, de todo vírus, de todo medo, de toda incredulidade. Esse mesmo poder está acessível para mim e para você. O desejo do Senhor para que sejamos ricos em esperança no poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele está acessível para mim e para você. Que essa seja a tua oração nesse tempo, nesses dias. Deus, me conceda espírito de sabedoria, revelação no conhecimento, que o meu coração seja iluminado pela tua glória, que o meu coração seja iluminado pela tua glória, que o meu coração seja iluminado pela tua verdade, e nada mais do que isso. Jesus, Jesus, Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. No versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Nós precisamos dele mais do que tudo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus, o nome sobre todo nome. Jesus é a nossa esperança nesses dias. Jesus é a tua esperança nesses dias. Jesus é a tua esperança nesse tempo que você está passando. Jesus é a esperança da nossa cidade. Jesus é a esperança da nossa nação. Jesus é a esperança. Ele, somente Ele, acima de todo principado, acima de toda potestade. E o mais, no versículo 22, Ele deu a igreja. Ele deu a igreja, Ele deu a mim e a você. Deus deu o seu Filho amado para mim e para você. Para mim e para você. A esse Jesus, a esperança que trouxe vida, a esperança que trouxe vida e vida em abundância, a esperança que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, a esperança que nos perdoa de todo o nosso pecado, a esperança que traz cura, a esperança chamada Jesus que traz libertação, a esperança que traz restauração, a esperança, Jesus, a esperança que nos deu vida. Em 1 Pedro, no capítulo 1, abre lá bem ligeirinho, 1 Pedro capítulo 1, se você está anotando, anota, Marta, anota. 1 Pedro capítulo 1, a esperança que nos trouxe vida, a esperança que nos trouxe luz, a esperança que nos trouxe a palavra em movimento, o verbo, a palavra em ação. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Jesus, a esperança que nos dá vida. Jesus, a esperança que nos dá vida, onde tudo não tem, todo mundo acha que não tem solução, todo mundo acha que está em morte, todo mundo acha que está tomado por medo, mas Jesus nos dá esperança. Jesus nos dá esperança que nos dá vida, que nos regenerou dentre os mortos mediante a ressurreição de Cristo. Versículo 4, para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Jesus, Jesus, a esperança que nos dá vida, a esperança que nos dá vida. Esse poder do Senhor, mediante a nossa fé, como diz lá em Romanos e aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, mediante a nossa fé, mediante nós cremos, sejamos cheios de paz, sejamos cheios de gozo, de alegria, sejamos ricos de esperança por esse poder, e a palavra de Deus diz aqui, para a salvação do Senhor, para a salvação preparada no último tempo, no último instante, sabe, não é tarde para você recomeçar, amado, não é tarde para você recomeçar. Deixa Jesus, a esperança, entrar na sua vida. Deixa Jesus, a esperança, entrar na sua família, no seu casamento. Deixa Jesus, a esperança, entrar no seu lar. Deixa. Não é tarde para você recomeçar. Não é tarde para nós recomeçarmos. Entrega toda a tua vida ao Senhor. Entrega as tuas preocupações. Entrega as tuas angústias. Entrega as tuas aflições. Jesus falou que nós passaremos por aflições, mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo, Ele venceu as coisas deste mundo, sejam elas lícitas ou ilícitas. Ele venceu as coisas desse mundo, sejam elas legais ou ilegais. Vocês passarão por aflições. E o interessante é que a tradução da palavra aflição, lá no sentido original, é isolamento, é confinamento. É o que nós estamos passando. Nós estamos passando por isolamento, nós estamos passando por quarentena, confinados. E Jesus, a palavra, o qual está escrito, o qual já é ensinado em nossas vidas, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por esses dias, mas tenha bom ânimo, espera no Senhor, confia no Senhor, tem esperança em mim, que é esperar e confiar no Senhor. Lembra no início que a palavra de Deus diz em Romanos, pela paciência e pelas consolações, pela aproximação da palavra de Deus, da escritura do Senhor, nós temos a verdade. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, nós já estamos finalizando, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. Então não perca as tuas esperanças. Não perca, amado, porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Não perca. Nós temos a verdade, aquilo que já está escrito, aquilo que já foi dito. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos fazendo enquanto Ele se move. Porque Deus não está em quarentena. Deus não está em isolamento. Deus não está com as atividades suspensas. Deus não está com a sua agenda suspensa, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A esperança em Cristo, a esperança que nos traz vida, a esperança que nos tira das trevas e nos traz para a luz, a esperança que nos dá vida e vida em abundância. Enquanto de certa forma nós ficamos parados, nós ficamos com as agendas suspensas, com os trabalhos suspensos, Ele não para, Ele não muda, Ele não falha. Qual tem sido o nosso alimento? Qual tem sido o alimento enquanto Ele está se movendo? Nós temos a verdade. O que eu e você estamos fazendo enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor? Enquanto você ouve a palavra do Senhor, o que eu e você estamos fazendo enquanto ouvimos a palavra do Senhor? Será que nós estamos dando dia após dia passos de fé, passos de esperança? Deus promete para o povo de Israel uma terra que fluía leite e mel.
Deus prometeu para o povo de Israel uma terra que fluía leite e mel. Ele havia prometido para aquele povo: eu vou dar uma terra boa, eu vou dar uma terra, um ambiente de segurança, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Deus lança a sua promessa para aquele povo, Deus lança a sua verdade, a sua palavra para eles. A pergunta que eu fiz antes: o que eu e você estamos fazendo enquanto ouvimos a palavra dele? Da mesma forma, Deus lançou a palavra, a promessa para aquele povo de Israel, que eles iriam acessar uma terra que mana leite e mel, que eles iriam acessar um ambiente de segurança, um ambiente de descanso. Após anos e anos de escravidão no Egito, eu penso a expectativa que foi gerada naquele povo. Sabe, a expectativa, a alegria que foi gerada naquele povo. Uau! Eu ouvi uma promessa de Deus, eu ouvi uma palavra do Senhor, que finalmente dias melhores virão, que eu vou alcançar uma terra boa, que eu vou cuidar da minha família, vai me dar sustento, um ambiente de segurança, de escravidão, de segurança, de conforto. Chega de tempo de escravidão, chega de tempo preso, vivendo as coisas terrenas do Egito, do passado. Aquele povo, eu penso bem a expectativa que foi gerada neles. Uau, meus sonhos vão tornar realidade. Os sonhos de Deus vão tornar realidade na minha vida. Os meus dias não vai ser mais de escravidão. Os meus dias não vai ser mais de dor, não vai ser mais de medo. Pensa comigo, imagina comigo. Os meus dias não vai ser mais de dor, mas vai ser de paz, de alegria, de gozo, de liberdade. No entanto, você sabe muito bem, atravessa o Mar Vermelho e eu fico pensando eles: uau, isso está sendo real. Uau, a palavra de Deus, a promessa do Senhor é real. Vai se cumprir, vai se cumprir. Eu estou saindo do Egito, eu estou saindo da escravidão, eu vou acessar um ambiente de segurança, eu vou acessar uma terra fértil, eu vou acessar a promessa do Senhor. Eu penso eles atravessando assim, olhando o sobrenatural de Deus acontecendo naquele ambiente, naquele lugar em que o mar se abre para eles passarem. Eu fico pensando eles: Jesus, Deus, Espírito Santo, és real. És real, vai se cumprir. Mas nós sabemos muito bem que eles param no deserto, uma terra sem leite, uma terra sem mel, uma terra sem segurança, uma terra sem esperança. Não havia nenhuma terra prometida, não havia nenhuma promessa cumprida, mas Deus havia dito para eles: terra prometida. Mas o que aconteceu? Deus levou eles para o deserto. Em vez de entrar em um ambiente de glória, em vez de entrar em um ambiente de paz, eles estavam naquela terra seca, naquela terra deserta. E o povo de Israel enfrentou aquela situação difícil, aquela situação, aquela circunstância que talvez você está passando nesses dias. Tempo seco, tempo deserto, e a palavra de uma terra gloriosa, de um ambiente glorioso, de uma terra de segurança, já parecia que ficou para trás. Agora é tudo deserto, agora os meus sonhos não serão mais realizados. Os sonhos de Deus já não se cumprirão na minha vida. A palavra que eles tinham ouvido do Senhor, a verdade que eles tinham ouvido do Senhor, ao invés de trazer esperança para eles, ao invés de trazer esperança, era esse sentido, até que ela fosse concretizada. Agora para eles parecia que já não havia mais esperança no meio deles, já não havia. Aquele povo passou a não acreditar mais no Senhor, aquele povo passou a não acreditar mais na palavra que eles tinham recebido, aquele povo não passou a mais acreditar na palavra que eles tinham ouvido. Eles rejeitaram a promessa de Deus, eles rejeitaram a palavra do Senhor e não entraram na terra prometida. Sabe, Israel ficou preso entre a palavra de Deus e a promessa.
o povo de Israel ficou preso entre a palavra do Senhor, a promessa dele e o seu cumprimento, alcançar a terra prometida. Entre a voz de Deus, em meio às circunstâncias, pareciam não se contradizer a sua palavra. Agora, era nesse momento que eles precisavam crer. Era naquele momento que eles precisavam crer no Senhor. É naquele momento, porque se eles acreditassem na palavra de Deus, se eles acreditassem naquilo que eles tinham ouvido, eles iriam alcançar, iriam ser beneficiados, iriam alcançar a terra prometida. Mas como não creram, não obedeceram, não receberam os seus benefícios. Agora, pensa comigo, quando nós nos deparamos com circunstâncias que parecem ser um deserto, quando nós nos deparamos com circunstâncias que parecem contradizer aquilo que você tem ouvido, que parece contradizer a promessa que você já recebeu, que parece contradizer a palavra que você já ouviu, que já recebeu, escolha a palavra dele. Escolha crer acima de tudo. Ele é fiel. Ele é fiel. A sua palavra é fiel. A sua palavra é fiel. Nós não podemos permitir que o medo, que a dúvida, que a incredulidade manifeste, porque Deus faz a sua promessa se cumprir em nossas vidas, independente do que nós estamos vivendo hoje. Independentes. Então não queira olhar as coisas ao seu redor e ficar pensando: mas isso se contradiz com a palavra que eu já recebi do Senhor. Isso se contradiz com a palavra que eu tenho ouvido. O que eu e você estamos fazendo depois que ouvimos a palavra do Senhor? O que eu e você estamos fazendo? A palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor se cumpre e Ele é fiel. Ele permanece fiel. Então, cuidados, amados. Tenhamos cuidado com as nossas distrações. Cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando. Porque uma coisa é você ser liberto do Egito, outra coisa, você já deve ter ouvido isso, é você alcançar a terra prometida, você alcançar a terra da promessa. Uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de você. Esse é o tempo onde nós estamos nos inclinando os nossos ouvidos. Onde nós estamos inclinando nossos ouvidos? O que nós estamos nos alimentando nesses dias? A alegria, a paz do Senhor, o gozo, você não encontra em qualquer ambiente. Você não encontra em ambiente nenhum. Você não encontra em um tempo nenhum. A paz e a alegria, a esperança de Deus, você encontra em uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E é essa paz, é essa esperança que eu e você precisamos. Eu e você precisamos. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, é justiça, é alegria no Espírito. Talvez você está passando por dias difíceis. Talvez essa semana foi muito difícil para você. Talvez essa semana foi muito tenso para você, foi muito corrido para você. E Deus está nos alertando nesse dia, hoje. Eu tenho a esperança, Jesus Cristo, a esperança que nos dá vida, a esperança que nos sustenta, a esperança que nos dá vida. Que sejamos ricos em esperança no poder de Deus. Que sejamos cheios de alegria e gozo, por saber esperar e confiar na Sua palavra, por ser constante no Senhor e na Sua palavra. Feche os teus olhos em nome de Jesus, como nós lemos ali em Romanos, no capítulo 15. Que sejamos ricos, cheios de esperança.
cheios de paz, de alegria. Pela paciência e consolação das Escrituras. Por saber esperar e confiar na verdade, por saber se aproximar da verdade, por saber se aproximar das suas palavras que já foi dita. Talvez você já recebeu a palavra do Senhor, já recebeu a promessa do Senhor, que dias melhores virão. Sim, dias melhores virão. Talvez você já recebeu essa palavra, você recebeu uma palavra do Senhor vindo dos céus, uma palavra profética. Não desista, não desista, espere, confia. Espere, confia. Não fique com saudade do Egito, das coisas que ficou para trás, como aquele povo de Israel, vivendo um tempo, anos ali no deserto, sentindo saudade das coisas que ficou para trás, sentindo saudade das coisas que ficou lá atrás. Não desista, não desista. Não desista, avança, avança, prossiga. Prossiga. Ore ao Senhor: Deus, me conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que os meus olhos do meu coração sejam iluminados pela Tua glória. Não podemos sentir saudade das coisas que ficou para trás. Não desista, amado. Não desista, amado. Moisés foi o único que não sentiu saudade das coisas que ficou para trás. Moisés, aquele que foi criado pela cultura do Egito, pela autoridade maior do Egito, pelas coisas do Egito. Moisés cresceu e foi criado pelas coisas terrenas do Egito, pelas coisas do Egito, pela doutrina, pela história do Egito. Ele foi o único que não sentiu saudade das coisas que ficou para trás. Agora o povo de Israel, o hebreu, escolhido do Senhor, começou a sentir saudade das coisas que ficou. Moisés não sentiu saudade do Egito, porque ele era o único que estava face a face com Deus, porque ele era o único que ele acessava o coração do Pai. Ele era o único que acessava os tesouros do coração do Pai. Ele era o único que tinha entendimento e revelação do coração do Pai. É isso que eu e você precisamos, amado. É isso que eu e você precisamos. Por isso, nessa noite, entrega, se joga na presença de Deus. Se joga na presença do Senhor. Adore o Senhor. Não importa. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não importa o estado atual que você está. Preciso me esconder, oh não. Se jogue. Não preciso mais temer. Sim, não preciso mais temer. Nós temos o Senhor, temos tudo. O véu já se rasgou. O Senhor é suficiente. O caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Diga pra Ele: e quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus.